Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Começamos mais um programa, Alicerçados no Amor de Deus. Quero agradecer a Deus, por essa oportunidade e pedir a bênção do Senhor para sua casa, para sua família. Em nome de Jesus Cristo, que você seja abençoado, seu casamento seja abençoado, seus filhos sejam abençoados, tudo que você faz seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, meus queridos, glória a Deus. Deixa eu colocar um fundo musical aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Meu Pai querido, santo é o seu nome, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é digno de ser adorado, honrado, glorificado. Não existe outro Deus além de Ti, Senhor. O Senhor é a nossa rocha, o nosso sustento, a nossa fortaleza, Pai. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos das nossas falhas. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes entristecemos o seu coração, Pai. Não é o nosso desejo, Senhor amado, entristecê-lo, Senhor. Muito pelo contrário, Pai. Nós queremos Te honrar, Senhor. Fazer o Seu nome conhecido, Pai. Nós queremos, Pai, que o Senhor tenha prazer em nós, Pai. Por isso ajuda-nos, Pai. Derrama, meu Deus querido, do Teu Espírito Santo, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida do Teu filho, sobre a vida da Tua filha, Senhor. Enche-nos, Pai querido, da Sua presença, Pai. Do temor, do tremor, Pai, da Sua palavra, Pai. Que a prioridade, Pai, na minha vida, na nossa vida, seja servi-lo, Senhor, honrá-lo. Ontem o Senhor ministrou aqui a importância, Pai, de fazer a sua obra, de estar onde o Senhor quer que estejamos, Pai. Nós não queremos, Pai amado, andar como cegos, Pai, no meio de um tiroteio, Senhor. Nós não queremos, Pai, andar como cegos, Pai, no meio de uma guerra, Pai. Porque hoje existe uma guerra espiritual muito grande, Pai, e a maioria das pessoas não estão sabendo, não estão a par dessa informação e são muitas vezes presas fáceis, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento, Pai. Dá-nos discernimento de situações, discernimento de espíritos. Ensina-nos, Pai amado, a depender de Ti, Senhor. Ensina-nos, Pai amado, a Te priorizar, Senhor, a honrá-lo, Senhor. Ensina-nos, Pai amado, a nos sujeitar, Senhor. Muitas vezes o orgulho, Pai amado, nos impede de nos sujeitar. Muitas vezes, Pai querido, nós pensamos que nós não precisamos mais aprender, temos dificuldade de ouvir, de aprender, Senhor. Queremos falar, queremos ensinar. Pai querido, quebra, Senhor, esse mal na nossa vida, Senhor, e ensina-nos a nos sujeitar, Senhor, a nos quebrantar perante a Sua presença, Pai. A Tua palavra diz que ela é novidade de vida, Senhor. Eu quero viver essa novidade. Diga a Ele, querido, aonde você estiver, fala para Ele que você quer viver essa novidade de vida que é o Evangelho. Meu Pai querido, nós não queremos ensiná-lo a trabalhar, Senhor. Nós não queremos ensiná-lo como o Senhor deve fazer, Senhor, na nossa vida, Pai. Não, Pai querido. Nós queremos Te honrar, Senhor. Nós queremos Te glorificar, Senhor. Nós queremos Te servir, Pai. Certa vez o Teu servo, o grande rei Davi, foi buscar a arca da aliança e levar para a cidade de Davi. E ele teve uma experiência que muitas pessoas não aprendem, não entendem. Que para levar aquela arca não podia ser somente da melhor maneira possível, ou com boa vontade, ou com muita música e louvor. Tinha que ser do Seu jeito, Pai querido. Ensina-nos, Pai amado, a Te servir à Sua maneira, Pai. Ensina-nos a nos sujeitar a Ti. Nós queremos viver as Tuas promessas, Pai querido. Nós sabemos que a condição para isso é nós nos sujeitarmos a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. A nossa vida, Pai, tudo que temos e somos, nós colocamos em Tuas mãos. Diga isso a Ele, igreja. Diga, Senhor, a minha família eu coloco em Tuas mãos. Diga isso para Ele. Os meus filhos eu coloco em Tuas mãos. A minha saúde eu coloco em Tuas mãos. O meu casamento eu coloco em Tuas mãos. O meu trabalho, os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. Tudo eu coloco diante de Ti, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Pai. Te agradecemos, Pai, pela Tua graça, Pai. Te agradecemos pela Tua misericórdia, Pai. Nós sabemos, Pai, que não é por mérito nosso, Senhor, que nós somos chamados Seus filhos, Pai. Nunca foi e nunca será, Senhor. É a Tua graça, Pai. É a Tua misericórdia, Pai. Abraça, meu Deus querido, o Teu filhinho, Senhor. Abraça a Tua filhinha, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa venha se sentir abraçada, Senhor, pelo Senhor, Pai.
Quebra, Senhor, toda tristeza, toda mágoa, todo impedimento, Senhor. Quebra, meu Pai. Tira do coração, Senhor, toda seta do maligno, toda semente, Pai, maligna. Quebra e tira do coração dos teus filhos, Pai. E que esses teus filhos venham sentir a sua presença de maneira sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço pela vida desse teu filho, eu peço pela vida dessa tua filha, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados, sejam curados, sejam transformados, renovados. Que, meu Deus, venha te levantar a tua casa, levantar a sua autoridade, a sua intimidade com Deus. Que venha levantar a intimidade com o cônjuge. Que venha fazer a luz dele brilhar na sua vida e todos que estão à sua volta venham ver que você está diferente e que você tem um brilho. E que você possa dizer: esse brilho é Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus queridos, glória a Deus. Toma posse dessa oração, meus amados. Em nome de Jesus Cristo, irmão José Silva, de Blumenau. Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados. Deixa eu passar a vocês aqui um endereço das nossas igrejas. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. A nossa igreja, a sede, queridos, encontra-se na cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná. A igreja alicerce, a sede é em Paranaguá, tá? Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597. É bem em frente ao posto Bertioga, né? Naquela avenida principal aqui da cidade. Número 5597, em frente ao posto Bertioga. Os nossos cultos, igreja, são domingo às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite, e terça-feira às 19 horas, 7 horas da noite, né? Quinta-feira às 3 horas da tarde. Amém, queridos? Então hoje, quarta-feira, nós não vamos ter o culto aqui em Paranaguá, mas nós vamos ter em Matinhos. Então a igreja também, temos a igreja alicerce em Matinhos, na rua Santa Rita de Cássia, número 293. Rua Santa Rita de Cássia, número 293. Onde que é essa rua, pastor? Essa rua é na rua da Guarda Municipal, queridos. É uma rua bem conhecida ali, que sai da Avenida Curitiba. Ela atravessa, né, entra na Avenida Curitiba e vai ser ali na BR, ali no caso. Rua Santa Rita de Cássia, 293, na rua da Guarda Municipal. Os cultos são às 9 da manhã no domingo, domingo às 9 da manhã, e quarta-feira hoje às 7 horas da noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós temos também em Bituruna, queridos, na Rua das Flores, número 78, no bairro Aparecida. Os cultos lá são domingo às 7 horas e quarta-feira às 7 horas também da noite. Amém, queridos? Então em Bituruna, onde é que é Bituruna, pastor? É perto, é no sul do estado do Paraná. É perto de União da Vitória ali, né? Com a fronteira com Santa Catarina ali, tá bom? Rua das Flores, número 78, no bairro Aparecida. Os cultos são às 7 horas no domingo e quarta-feira às 7 horas da noite também. Nós também temos uma igreja, queridos, na cidade de Maringá, no norte do Paraná. Lá é na rua José Burim, número 606, no Jardim Paulista. Amém, queridos? Então, em Maringá, na cidade de Maringá, rua José Burim, número 606, no Jardim Paulista. Também temos a igreja, está começando a obra lá em Campo Mourão, lá na rua São José, número 400. Tá bom, meus amados? Então, se você mora numa dessas cidades, ou perto dessas cidades, você tem ali daí o endereço dos cultos e o horário também dos cultos para você estar cultuando conosco. Amém, queridos? Você que é de Paranaguá, igreja de Matinhos, aqui do litoral, vem para a igreja, vem ceiar conosco, vem receber a palavra. Nós transmitimos todos os cultos, igreja, no domingo, das 3 horas, pela página da Igreja Alicerce no canal do YouTube. Então você pode estar acompanhando, né? Para você conhecer a igreja, você pode entrar no YouTube e ver ele. Deixa eu encontrar aqui. Acho que eu tirei aqui, Pedro. Deixa eu ver onde é que está aqui. Você me dá uma mão aqui, por favor. Glória a Deus. Eu me perdi um pouco aqui, mas Pedro já me ajudou aqui.
Irmão Antônio, Deus abençoe a sua vida. Antônio Maia, de Bituruna, né? Deus abençoe. Obreira Marli, né? Deus abençoe, queridos. Missionária Mauriele, pastor Guilherme também, da cidade de Bituruna. Deus abençoe vocês, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos com mais um programa, Alicerçados no Amor de Deus. Amém, queridos? Vocês podem mandar para mim mensagem, igreja, pelo WhatsApp, tá bom? Tem um WhatsApp aqui da rádio, do programa, que você pode estar em contato conosco. Vou passar o número a vocês, é 419-9990-4292. Então é o 419-9990-4292. Você pode entrar em contato comigo sempre por esse WhatsApp. Você pode pedir orações. Você pode contar alguma situação que você, né, quer um conselho. Pastor, ministra sobre essa situação. Se você puder ministrar, né, se for possível, eu vou estar ministrando aqui também em nome de Jesus, falando sobre isso. Outra coisa que vocês podem, queridos, mandar notícias para mim, notícia relacionada à igreja, né, no Brasil e no mundo. Aí vocês podem enviar para mim aqui. Hoje mesmo eu tive bastante dificuldade, mas Deus separou algumas aqui para a gente, no final do programa, estar mostrando, apresentando a vocês ali, tá bom, queridos? Então, se você tem alguma notícia, alguma coisa, uma informação que você tem, eu não vou garantir que eu vou postar, mas eu vou checar, né, a fonte, né, se é confiável e se é possível a gente enviar. Tem coisas que a gente não pode falar também, não é verdade, queridos? Tem coisas que só da palavra que você coloca ali, você já tem um pouco de problema, tá bom? Então tá ali, o Pedro colocou ali o número do WhatsApp, né? É 99990-4292. Então tá ali já na descrição ali da live ali, tá bom, queridos? Glória a Deus. Hoje a palavra, meus amados, é no livro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Vamos falar um pouquinho das coisas de Deus, que é o que mais importa para nós, né, igreja? O que mais faz a diferença. Glória a Deus. Meu Pai querido, fala conosco, Senhor. Ministra no nosso coração, Pai. Eu abro mão, Senhor, da minha sabedoria, da minha teologia, Senhor, para que o Senhor venha me usar, Senhor, para falar, Pai, comigo, Pai, com teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, queridos, ó. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Olha que interessante isso aqui, queridos, ó. O Abraão, ele é o servo de Deus, é o amigo de Deus, né? Ele tem que se gloriar por obras. Ele pode se gloriar diante de nós, porque ele fez mais do que todos nós fizemos, igreja. Amém, queridos? A obediência dele, queridos, né? O que ele fazia para os seus amigos, ele sempre andava em justiça, fazia o que era certo, independente, igreja, de merecimento ou não, ele acolhia os visitantes. O Abraão, ele é um amigo de Deus, é top, né? É top. Nós vamos entender um pouco mais da vida dele aqui, ó. Então, se ele tem de que se justificar pelas obras, ele pode se justificar diante de mim, de você, tranquilamente, igreja. Mas ele não pode se justificar diante de Deus. Por quê, pastor? Porque qualquer coisa que ele faça foi com a permissão de Deus. Foi Deus que fez por ele. Amém, queridos? Jesus, ele falou assim: filhos, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada. Aí ele diz assim, ó: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, por que Deus justificou Abraão? O que fez com que Deus justificasse Abraão? Foi as obras dele? Não, mas foi a fé. Abraão acreditou em Deus e isso fez com que ele fosse justificado perante quem importa, que é Deus. Amém, meus amados? Ontem nós até comentamos um pouco sobre a questão do nós fazermos a vontade de Deus. Nós fomos criados com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Nós temos uma parte no seu reino, uma obra no seu reino. E nós só vamos fluir, nós vamos ser abençoados, vamos ser plenos, igreja, especialmente se nós estivermos na vontade dele. Então nós estamos exercendo a vontade de Deus, né, que ele criou para a nossa vida no reino dele. Vou dar um exemplo para vocês que foi lembrado ontem. É que nem o coração, ou algum órgão do nosso corpo. Por exemplo, o coração. O coração, a vida dele é bombar o sangue. É bombar o sangue. Enquanto ele está bombando o sangue, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a obra para que o corpo funcione perfeitamente. Se ele desobedecer a Deus, que é não bombar mais, é porque que ele não vai... Se ele parar de bombar, é porque ele está morto. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós estamos mortos em nós mesmos. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, nós temos vida em Cristo.
Glória a Deus, queridos. É isso que ele está dizendo. Abraão, ele tem de que se gloriar, ele pode se gloriar diante de todo mundo carnalmente, mas não diante de Deus. Mas o que diz a Escritura? Abraão acreditou em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, a fé de Abraão fez com que ele fosse justificado. Vamos continuar, igreja. Olha que coisa linda esse aqui, ó. Versículo 4, ele vai fazer um comparativo para a gente entender, o apóstolo Paulo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Nós estamos falando de justificação, aí nós estamos falando de se é justificado, que é um salário, é um pagamento, né? O pagamento da nossa fé, qual que é o pagamento da sua fé? É a salvação da sua alma. A recompensa da sua fé, o pagamento, é a salvação da sua alma. Qual que é a recompensa do trabalhador? É o salário. Amém, queridos? Quando o trabalhador ele trabalha o mês inteiro, ele está dizendo aqui, ó. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Então, quando o trabalhador ele trabalha o mês inteiro, né, a gente recebe por mês normalmente, o que acontece? Quando o patrão for dar o salário para o trabalhador, ele não está fazendo um favor, é uma dívida, né, do patrão entregar para o trabalhador o salário dele. Ele não vai falar assim, olha, eu vou te fazer um favor, você trabalhou o mês inteiro, tá bom, ó, vou fazer um favor, me agradeça por entregar teu salário. Não, nem pensar. Eu trabalhei, esse salário pertence a mim. Amém, queridos? É isso que ele está dizendo aqui. Ó, ao que trabalha, o salário, o pagamento não é um favor, mas sim uma dívida. Mas ao que não trabalha, no versículo 5. Se você ler isso na Bíblia, você vai ver que isso aqui, eu não vejo ninguém pregar sobre isso. Eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. A única vez que eu vi alguém pregar sobre isso foi distorcido. Não estava falando o que estava escrito aqui, estava falando outra coisa. Ele diz, versículo 5, ó. Mas, vírgula, ao que não trabalha, porém acredita naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Nós estamos falando de recompensa e pagamento. O que não trabalha, mas acredita naquele que justifica o ímpio. Quem que justifica o ímpio? Jesus Cristo. O que não trabalha, mas acredita em Jesus Cristo. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Pastor, eu não entendi. Vou explicar para você. Nós estamos falando que Abraão ele não foi justificado por obras. O que são obras? Coisas que justificam as pessoas diante dos outros, não diante de Deus. Então eu posso ser uma pessoa carismática, eu posso ser uma pessoa que ajuda, tiro a camiseta, dou para o outro. Geralmente quando as pessoas falecem, né, estão no velório de alguém, você escuta bastante isso, fulano, ele não fazia mal para uma mosca, fulano tirava a camiseta do corpo e dava para o outro, ele era uma pessoa muito boa. Então essas pessoas elas são justificadas diante dos outros, mas não diante de Deus. Porque Deus, ele, não está nada escrito na Bíblia que se você não matar uma mosca, você vai para o céu. Não está escrito na Bíblia que se você tirar a camiseta e entregar para o outro, vai garantir a sua salvação. Não é isso. O que está escrito na palavra de Deus? Está escrito que aquele que crê será salvo. Ele fala, se você crê e você confessar, se você crê no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e confessar isso com seus lábios, você será salvo. Então ele fala primeiro que você tem que crer. Glória a Deus. E uma segunda parte, ele acrescenta, vai acrescentando. Aí eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz e ele ressuscitou 3 dias depois. Sou salvo? Você é salvo. Se você tem essa fé, você é salvo. Aí depois ele diz mais, quem crer e for batizado. Ué, pastor, não era só crer? Era só crer, já tem a salvação. Mas para que você continue com a sua salvação, você precisa se batizar. E se eu falar assim, eu não quero me batizar? Aí você está rejeitando a salvação de Deus, porque a partir de então, não é só crer. Essa fé, ela exige uma obra, e essa obra, qual que é o próximo passo da fé? É o batismo. Porque se eu não me batismo sabendo que eu preciso me batizar, me arrepender dos meus pecados, morrer para o mundo, o batismo é morte, é sepultamento. Morrer para o mundo e nascer para Deus, eu estou dizendo para Deus que eu já não acredito mais nele, por isso eu não me batizo. É forte isso, igreja. Quando Jesus ele fala para você assim, ó, se você não perdoar, você não recebe perdão. Jesus fala isso. A Bíblia é bem clara a respeito disso. E você fala assim, olha, eu creio em Deus, mas eu não vou perdoar. Então você está confessando que você não acredita em Deus. Teus lábios podem falar que você crê em Deus, mas as suas atitudes mostram que você verdadeiramente não acredita em Deus. Então você pode se gloriar para todo mundo, não perante Deus. É isso que Deus quer que você entenda. A recompensa, né, do trabalhador é o salário. A recompensa do crente em Deus é o quê? A salvação. Então aquele que trabalha, o salário não é considerado como favor, assim como dívida, no versículo 4. Mas ao que não trabalha, não está falando aquele do desocupado, igreja, não entenda assim. É o que não trabalha segundo o mundo, que não busca os seus interesses.
Por exemplo, como eu falei do coração, o coração ele está fazendo o quê? Ele está no centro do peito, batendo, bombeando o sangue para todo o corpo. Então ele tem uma função. Talvez, se você está na vontade de Deus, o trabalho onde você está é onde você está fazendo a obra de Deus, onde você está colaborando para o corpo de Cristo. A obra de Deus não é estar no altar, é para aqueles que devem estar no altar, estarem no altar. Mas para quem não é para estar no altar, se ele for para o altar, ele vai estar atrapalhando a obra de Deus, ele não vai estar juntando. Tem muitas pessoas que elas querem ser pastor, elas querem estar no lugar do um, estar no lugar do outro. Elas não entendem que elas foram criadas para estar na vontade de Deus. E fora disso, eles não vão ajudar. Eles não vão contribuir, eles vão atrapalhar. Por isso você vê pastores muitas vezes sofrendo de depressão, sofrendo espiritualmente, muitos ataques espirituais. Por quê? Porque eles não estão na vontade de Deus. Eles não foram feitos para estar naquela situação. Então por isso eles sofrem muito. Se você não estiver na vontade de Deus, você vai estar sofrendo. O coração ele está o quê? Trabalhando, bombando. Mas esse aqui é a bênção dele. O bombear o sangue é a bênção dele. Agora vamos dizer que eu arranque o coração, coloque o pulmão. Tem uma função especial. Coloque o pulmão para bombear o sangue. Você acha que o pulmão vai bombear o sangue? Não. Ele vai fazer parar o corpo. Ele vai atrapalhar. Então quando uma pessoa, por exemplo, ele sai de uma igreja e começa um ministério, sendo que ele não foi chamado para isso, ele não vai estar fazendo a obra de Deus. Ele vai estar atrapalhando. Porque o pulmão, os rins não podem bombear o sangue. Os olhos não fazem o trabalho da boca. Por mais que você tire os olhos e coloque aqui, ela não vai degustar, ela não vai comer, ela não vai mastigar e tampouco enxergar. Ela não vai estar, ela vai estar deficiente. O corpo vai estar deficiente. A mão não faz o trabalho do pé. Pode adaptar. Então no caso da mão, tem pessoas, eu já vi que não tem braço, não tem mão, que elas digitam celular com os dedos dos pés, até dirigem com os dedos dos pés, faz coisas extraordinárias. Mas é uma adaptação, não é algo natural. É uma deficiência. Então tem coisas que dá para tentar substituir. Não é o certo, né? Não é a vontade de Deus, não é o certo. Mas tem coisas como órgãos, por exemplo, que um nunca vai fazer a função do outro. Vocês estão entendendo, queridos? Assim é a nossa vida no reino de Deus. O que Deus chamou você para fazer é exclusivamente seu. Só você pode fazer. Você tem que querer estar no lugar do outro, já é errado. Mas às vezes Deus tem um sonho para você. Olha, eu tenho um projeto para você. Eu quero que você estou te preparando para você estar no altar. Eu estou te preparando para você ser missionário. Eu estou te preparando para você ser um pastor, um evangelista, um obreiro, um bispo, um apóstolo. Aí sim, é uma caminhada de preparação até Deus te colocar. E Deus, no tempo dele, vai colocar você naquele lugar. Você não pode acelerar. Biblicamente, nós vemos, por exemplo, o Abraão que nós estamos falando, né? Ele tinha uma promessa de a bênção de um filho. E a esposa e o Abraão, vamos dizer, cansado também um pouco de esperar, tiveram uma ideia, só que essa ideia não vinha de Deus. E eles fizeram o quê? A esposa, a Sara, né, a esposa do Abraão, ela deu a sua serva Agar para que Abraão fizesse um filho nela e assim adiantassem a promessa. E eles tiveram um filho chamado Ismael. E quem que é o Ismael hoje? Ismael é o pai dos árabes, os principais inimigos do povo de Deus. Os que odeiam o povo de Deus. Olha o tamanho do problema que eles arrumaram por tentar ajudar a Deus. Hoje também existe isso, queridos, né, no mundo, que as pessoas elas querem as coisas tudo para ontem, muito imediato, é produzir, mas Deus tem o seu tempo e ninguém vai desrespeitar o tempo de Deus. Quando você desrespeita, você não vai sair impune, você vai sofrer consequências, estresse. Você vê que hoje o estresse é uma doença mundial. Grande parte da população está sofrendo de estresse. Por quê? Porque não consegue parar e respeitar o tempo de Deus. Amém, queridos? Vamos continuar então. Versículo 5. O que não trabalha, mas acredita naquele que justifica o ímpio, acredita em Deus, em Jesus Cristo, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, ele vai ter o pagamento por causa da sua fé. E isso não vem de homens. Nessa situação vem de Deus, que é o que realmente importa. Então, querido, se você está trabalhando, esteja no lugar de Deus. Esteja onde Deus quer que você esteja. Não fique lutando, buscando. Vou fazer isso, eu vou tentar. Eu quero crescer, pastor. Eu quero ampliar, eu quero ter mais condições. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, ele sabe o que você necessita. E ele quer te dar o melhor. A palavra de Deus diz assim: meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Deus, ele quer o melhor. Só que tem muitas pessoas que, sem saberem, elas servem a Mamon, o Deus da riqueza. Elas servem a Deus, mas elas tentam acreditar que não servem a Deus.
Elas tentam acreditar que elas estão servindo a Deus, mas elas estão correndo atrás de dinheiro, atrás de crescimento, atrás de prosperidade. Então elas estão servindo a Mamon, só que estão sendo enganadas, porque tudo que não é de Deus, o único e verdadeiro Deus é a verdade, igreja. Fora de Deus, fora de Jesus, não existe verdade. Tudo é um engano, uma mentira. Amém, queridos? É uma mentira, é uma farsa. Sem Deus, eu estou bem, eu estou feliz. Não estou indo na igreja, mas está tudo bem. Você está se enganando, você sabe que está se enganando. Não, eu estou feliz da vida. Olha, não, a melhor coisa que eu fiz foi fazer isso, foi me separar, foi fazer... Não faça isso, igreja, não se engane, não tente se enganar, é ilusão. Eu vou começar a fumar, mas eu vou parar. A hora que eu quiser eu paro. Não vai parar a hora que você quiser, porque o pecado gera escravidão. Isso eu não estou falando do cigarro, estou falando de todas as áreas. O pecado gera escravidão, não é eu que estou falando, queridos, é a palavra de Deus. Amém, meus amados? Aí vamos continuar, igreja. Versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, e de maneira independente de obras. Olha que lindo isso aqui, igreja. O Davi, ele prega, ele fala assim, olha, bem-aventurado. Quem que é bem-aventurado? São os abençoados, são os salvos. Davi fala assim, bem-aventurado, salvo, é o homem a quem Deus atribui justiça, e isso independente de obras. Abraão, ele pode se gloriar diante de homens pelas obras, mas diante de Deus só por causa da fé. Davi, ele entendeu uma coisa que Abraão também aprendeu, queridos, que você pode aprender hoje. A sua fé vai fazer com que você seja justificado por Deus, tanto no seu casamento, presta atenção nisso, tanto na criação dos seus filhos, tanto na sua vida financeira, na sua vida no trabalho, tanto e principalmente no seu ministério, que é o seu chamado que Deus tem para você. A tua fé vai fazer com que você seja justificado. Tem pessoas que elas não entendem por que fulano tudo dá certo para ele, por que as coisas vão, para mim é tão difícil, tanta luta, tanta dificuldade. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta com Deus, igreja, mas quem vai pelejar para você e te dar vitória é o próprio Deus, e Ele já te fez mais que vencedor em Cristo Jesus, ou seja, na vontade de Deus. Pastor, o senhor está pregando que eu não vou ter luta? De maneira alguma, você vai ter luta, mas Deus, ele vai pelejar para te dar vitória. Mas quando você não está na vontade de Deus, você vai estar lutando com as suas forças, e por isso é tão estressante, é tão desgastante a luta. Pastor, meu casamento, eu estou perdendo meu casamento. Pastor do céu, a minha saúde está indo embora. Pastor, meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Pastor, eu não consigo mais ir na igreja, não consigo mais orar, não consigo mais olhar para cima. Eu não sei o que eu faço. Eu sei o que você faz. Volta para Deus. Volte-se para Deus. Deus está falando, eis que estou à porta e bato. Então volte-se para Deus. Para de lutar sozinho. Para de lutar com as suas forças. Começa a deixa Deus agir por você, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te pegar no colo. Deixa Deus te limpar da sujeira, do pecado. Ele te limpa, a palavra de Deus diz que Ele quer te limpar. Ele quer te dar vestes novas, vestes de festa. Ele quer cuidar de você. Amém, meus amados? Bem-aventurado, disse Davi, o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Que maravilha isso. Independente do que você faça, que os outros falem, independente do que as pessoas digam de você, Deus, ele te justifica. Eu preguei, queridos, eu dei um exemplo no primeiro dia do programa a respeito de um filho. Por exemplo, eu tenho um filho, e esse filho ele tem uma prova num colégio. O que acontece com ele? Eu sei que ele tem essa prova, eu chego até ele e falo assim, filho, você tem prova hoje você tem que estudar para a prova que você tem hoje. E vamos dizer que esse filho fala para mim assim, não pai, não, eu já sei de tudo, não preciso nada disso. Filho, você quer uma ajuda? Não pai, não preciso de ajuda não, eu estou bem, deixa comigo. Vamos dizer que ele vá, faça essa prova que ele disse, e ele venha com uma nota boa. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser como Abraão, ele pode se justificar em obras, mas não perante Deus. O pai não vai se agradar da atitude dele, mesmo que ele tenha a aprovação daquela instituição que ele fez de ensino, mesmo que ele foi aprovado com uma nota boa. O pai, que é o que importa, ele não vai se agradar da atitude. Vocês estão entendendo? Mas ele vai ter o quê? O tapinha nas costas. Você sabe mesmo, você arrebenta. Mas quem que importa, igreja? A minha salvação, quem que importa eu agradar para que eu obtenha a salvação? De quem vem a minha e a tua salvação? É de Deus, é isso que nós precisamos entender. Amém, queridos? Mas vamos dizer que esse filho, ele vai lá e faça a prova, e venha com uma nota ruim. Aí o pai vai vir o quê? Vai vir com uma correção. Eu falei para você estudar, por que você não me ouviu? Por que você não me obedeceu? Talvez gere até um castigo, então você vai ficar de castigo e vai estudar agora.
Vocês estão entendendo, queridos? Mas vamos dizer que o filho chegue para o pai e fale: pai, você pode me ajudar? Pai? Sem o Senhor eu não consigo, me ajuda. Aí o pai vai lá e estuda com o filho: olha, filho, aqui está dizendo isso aqui, vamos entender isso aqui. Olha, você entendeu? Entendi, pai, vamos fazer a prova, vai dar tudo certo. E vamos dizer que ele vá para essa escola, para essa faculdade, faça a prova e venha com uma nota boa. Normalmente vai acontecer, né? E daí vamos dizer que vem com a nota boa. O que o pai vai fazer? Vai falar assim: é isso aí, filho, nós vencemos, nós conseguimos. Ele vai se incluir: nós conseguimos. Vocês entenderam, queridos? Ele vai ser justificado pelo pai. Mas agora vamos dizer que aconteça uma coisa, né, que é o que está dizendo aqui, ó, que Davi está dizendo. Vamos dizer que ele vá para lá e faça a prova e vá mal. Depois ele volte para o pai e fale: pai, olha aqui, minha nota foi mal. Aí vai acontecer essa palavra. O pai vai falar assim: filho, como assim? Onde foi que nós erramos? Será que nós estudamos a matéria errada? Será que foi alguma coisa errada? Onde é que está o erro? Ou seja, ele vai ser reprovado pelos outros, pelo ensino. Mas para o pai ele vai estar o quê? Ele vai ser aprovado. Ele vai ser justificado. Filho, fica tranquilo, não fica triste não, filho. Estou junto contigo. Nós estamos juntos. É isso que Davi está dizendo. Olha, é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, justifica, independentemente das notas ou das obras. É forte demais isso, igreja. Você pode se libertar hoje, igreja, de toda a opressão, de toda a pressão que está sobre a sua vida, toda a cobrança de tudo que é lado, se você hoje focar em quem realmente importa, que é Deus, queridos. Aí ele diz assim, ó, ele continua dizendo assim, versículo 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Uau! Então existem pessoas que Deus ele não imputa pecado sobre elas jamais. Vou ler de novo, versículo 8, Romanos 4, 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Isso é muito profundo, igreja. Pastor, eu quero ser uma pessoa em quem Deus jamais vai imputar pecado. Eu quero ser essa pessoa, esse bem-aventurado. Como que eu faço, pastor? Como é que eu faço? Você já viu que onde está escrito assim: o amor, ele cobre multidão de pecados? O amor, ele cobre multidão de pecados, igreja. Ontem Deus me lembrou no programa, dizendo: o amor, ele sempre está ligado à fé. Jesus ele disse assim: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Quem que obedece os mandamentos? Quem ama Jesus. E quem ama Jesus é quem conhece Jesus. Como é que você vai amar quem você não conhece? Você não ama quem você não conhece. Se você obedece, significa que você acredita. A obediência prova a sua fé, independente da sua palavra. Eu creio em Deus, mas não obedeço. Então você fala que crê, mas as suas atitudes mostram que você não acredita em Deus. Então como que eu verdadeiramente sei que eu acredito em Jesus Cristo? Obedecendo. E Jesus falou: aquele que me ama obedece meus mandamentos. Então a verdadeira fé, ela está ligada ao amor. A fé e o amor, elas estão ligadas. A fé em Deus e o verdadeiro amor, o amor de Deus, elas estão ligadas uma à outra. Elas não se separam, elas estão sempre ligadas. Então se você ama a Deus, igreja, então o que acontece? Tudo que você faz é justificado aos olhos de Deus, porque o amor ele cobre multidão de pecados. É a história, é essa situação que eu acabei de falar, como o meu filho. Se eu estiver com ele, ensinando ele, ajudando ele, e daqui a pouco ele vai lá e tira uma nota ruim, eu não vou imputar esse pecado a ele. Não, filho, nós estamos juntos. Para mim você está justificado. Importa para você se está justificado para mim? Importa. Então para mim você está justificado. Fica em paz. Isso vai alegrar o coração do filho. É isso que Deus está dizendo aqui, ó. Versículo 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Deus não vai imputar pecado para quem? Para quem ama verdadeiramente Ele. Tudo isso começa lá sobre Abraão. Por que Deus não imputava pecado a Abraão? Você sabia que Abraão mentiu? Abraão mentiu. Quando ele chegou no Egito, ele com medo dos egípcios matarem ele e tomar sua esposa, o que ele fez? Ele falou que a esposa era irmã dele. A Sara não era irmã dele, era esposa dele. Ah, mas ela era meio irmão, não é sobrinha? Não importa. Muitas vezes nós levamos aqui mentira é mentira, pecado é pecado, não existe um pecadinho, não existe pecadão, pecado é pecado. Então por que Deus justificou Abraão? Por que Deus chegou lá para Faraó e falou: Faraó, não toque nessa mulher, que essa mulher tem dono? E Faraó devolveu a mulher a Abraão e mais encheu, cobriu ele de riquezas e deu servos a ele. Outra vez ele estava em outra situação, em outro reino, e a mesma situação ele falou: olha, não é minha esposa, é minha irmã.
E o rei tomou ela, já queria casar com ela, e Deus foi lá e falou para o rei: não toque nessa mulher, essa mulher tem dono. Pastor, é verdade, Abraão mentiu. Por que Deus não condenou ele? Por que Deus não pesou a mão sobre ele? Porque ele blasfemou de Deus. Ele errou então? O que aconteceu? Aí vem a palavra: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por quê? Porque ele aprendeu a amar a Deus. Sabe o que está precisando no mundo hoje, igreja? As pessoas aprenderem a amar a Deus. Você vê lá o apóstolo Paulo falando a Timóteo: nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. O amor de muitos se esfriará. As pessoas não vão mais amar, elas vão ser egoístas, avarentas, amantes de si mesmo. Será que nós não estamos vivendo no final dos tempos? Eu tenho certeza que nós estamos. E os sinais que estão acontecendo nos provam isso. Amém, queridos? Então olha só: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Fala para Deus que você quer ser esse bem-aventurado e peça a Deus para te ajudar a amá-lo, para conhecê-lo. Você não vai amar a Ele se você não conhecê-lo. Então, Senhor, eu quero te conhecer. Como que eu conheço a Deus, pastor? É aqui que você conhece a Deus. É lendo a sua palavra, é orando, é falando com Ele. E principalmente, queridos, a obediência. Porque a desobediência vai impedir o conhecimento de Deus. Porque a desobediência já é por si um desconhecimento. Mas quando você obedece, quando Deus fala: vira outra face, perdoa, anda mais uma milha, né? Falou para o jovem rico: você, jovem rico, vende tudo que tem e dá aos pobres, depois vem e me segue. Ele tinha um propósito com isso. Ele não falou: ó, vende tudo que tem, me dá aqui que eu quero encher meu bolso, e agora você vem e me segue que eu vou te... Não, ele não falou isso. Ele falou: olha, você precisa se libertar, você está servindo a mamon e você não sabe. Para você só falta uma coisa, Deus falou para aquele jovem rico. Eu observo os mandamentos desde a minha mocidade, ele disse. Conheço tudo a palavra de Deus. Sim, de fato você conhece, mas você não sabe que você está servindo a mamon, Jesus falou. Vende tudo que tem, depois vem me segue, e eu te garanto, você vai ter um tesouro no céu. Te importa ter um tesouro no céu? Não, ele falou: eu prefiro o tesouro na terra. Então fica com ele. Vocês entenderam, queridos, a importância? Deus está falando: filho, não importa o quanto você trabalha. Eu trabalho, pastor, de manhã, de tarde, de noite, eu faço 3 turnos, eu olho, meu Deus do céu, pastor, e as coisas não estão indo bem. Deus está falando: eu não estou falando, a minha palavra não está dizendo se você trabalhar, você vai para o céu, não é isso. Mas se você acreditar em mim, verdadeiramente, e como que eu mostro que eu acredito em Deus? Obedecendo os mandamentos de Deus. Aí você sim, você vai ser justificado, você vai receber o teu salário. Aí em Mateus 6,33 ele fala assim: buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser a vocês acrescentadas. Comida, vestes. Pastor, eu tenho aluguel para pagar, Deus sabe. Eu tenho filho para criar, Deus sabe. Eu tenho mulher para sustentar, marido para sustentar, pastor. Eu tenho carnê para pagar. Eu tenho remédio, medicamento, Deus sabe. Ele está falando: me dá uma chance de cuidar de você. Para de sofrer sozinho. Para de sofrer sozinha. Deixa eu cuidar de você. Deus está falando para você hoje: deixa eu cuidar de você, meu filho. Eu tenho condição de te abençoar, de te tirar dessa situação. Eu tenho poder para fazer isso, Deus está falando. Só que eu não vou fazer se você não permitir. Amém, meus queridos? Deixa Deus falar com você. Se sujeite a Ele, se quebranta. Peça a Ele: Senhor, muda a minha vida, Pai. Eu quero te conhecer. Eu quero te amar verdadeiramente. Você vê que Deus, ele fala, né? Jesus, ele fala que o cumprimento de toda a lei, mandamentos de todos os profetas, tudo que está escrito na Bíblia, o resumo principal é: amarás o teu Deus com toda a força. Amor, ó. Amarás o teu Deus com toda a força, alma, entendimento, todo o coração. E o segundo, não menos importante: amarás, de novo o amor, o teu próximo como a ti mesmo. Cumprindo essa palavra. Se você cumprir essa palavra, você vai ser o bem-aventurado, o homem ou a mulher que o Senhor jamais imputará pecado. Glória a Deus. Amém, queridos? Olha, meus amados, que palavra maravilhosa. Eu estou maravilhado com esse programa, porque Deus tem falado muito ao meu coração, e eu creio que também no teu coração. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe cada vez mais, que essa palavra venha entrar no seu coração. Em nome de Jesus Cristo, venha trazer mudança, transformação na sua vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Deixa eu dar uma paz aqui para os irmãos que estão acompanhando a gente. Eu não tenho muitos acessos, queridos. Deixa eu
lembrar você o número do WhatsApp do programa. Aqui nesse WhatsApp você pode mandar pedido de oração, às vezes a explicação de uma palavra, você não entendeu uma palavra, pastor, você pode me ajudar nessa área, eu vou te ajudar com certeza. Você pode mandar também notícias somente relacionada à igreja, tá? Eu não quero colocar política à igreja nesse programa, o foco desse programa não é política, então não vou falar sobre política, a não ser que tenha a ver com religião. Então tem a ver com a obra de Deus no Brasil e no mundo, você pode me mandar daí por esse WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? É o 41 99990 4292, né? O Pedro vai colocar, Pedro, coloca ali novamente, colocou? Glória a Deus. Então tá ali na descrição ali no Facebook, tá bom? Na live do Facebook. Glória a Deus. Antônio Maia, Mauriele, Deus abençoe, já cumprimentei. José Silva, glória a Deus. O irmão Geraldo, a irmã Simone, Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus Cristo. Estávamos juntos aqui na Santa Ceia domingo, glória a Deus. Minha tia lá, a Rosana, lá que está lá nos Estados Unidos, Deus abençoe, tia, em nome de Jesus Cristo. A minha tia Rosana sempre foi uma grande entusiasta para que esse programa acontecesse. Foi bastante luta, mas glória a Deus, nós estamos com o programa aqui. Nós abrimos a rádio, mas lá ela tinha dificuldade para ouvir, mas agora estamos no Facebook com um programa diário, tá? De segunda a sexta-feira, a partir das 10h30, tá bom? Às vezes vai atrasar um pouquinho, mas a partir das 10h30, qualquer momento nós estamos entrando ao vivo daí, tá bom, queridos? Então, tia, um beijo no coração, tá? Deus abençoe a senhora, tá? Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Obreiro Giovanni, Deus abençoe, meu querido. Obreiro Giovanni é uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Se você mandar uma mensagem ali, eu dou um oi para vocês aí, libera uma bênção também, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Glória a Deus, queridos, estou muito feliz com esse programa, né, Deus, eu sei que é um projeto de Deus e Deus tem muita coisa para fazer, né, na nossa vida e através das nossas vidas, tá? É uma maneira que, amém, tia, glória a Deus, finalmente conseguiu, é verdade, tia, a senhora, faz tempo que a senhora está pedindo, né, esse programa, né, um programa assim, e foi luta, mas glória a Deus, agora veio para ficar, em nome de Jesus Cristo, agora até a volta de Jesus, se Deus assim permitir. Glória a Deus. Então vocês podem pedir, queridos, fazer pedido de oração, tá bom? Lá por esse número ali que está escrito Antenógenes ali, no caso esse número ali é o número do WhatsApp do programa, tá? Alicerçados no amor de Deus. Irmã Socorro, Luz, amém, irmã Socorro, tá? Eu profetizo assim, seja abençoada, meu Deus amado, faz um milagre, Pai amado, que a tua filha, assim, eu possa contar um grande testemunho. Eu a abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmão Socorro, tá? Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, ali já consegui ver o pedido de oração. Amém, meus amados? Vamos para as notícias? Deixa eu ver que horas são. Já são 11h16, olha, já está estendendo um pouquinho. Vamos para as notícias, meus amados, em nome de Jesus, vamos ver o que está acontecendo aí. Glória a Deus, deixa eu abrir aqui as notícias. Tá abrindo aqui, tá demorando um pouquinho. Aí. Glória a Deus. Para as notícias de hoje, então. Amém. Glória a Deus. Bom, lá na primeira notícia, queridos, ó. Deixa eu vir aqui, não ficar na frente. Isso. É uma notícia da Inglaterra, ó. Igreja da Inglaterra está considerando alternativas para se referir a Deus como Ele, depois que os padres pediram permissão para usar termos neutros em relação ao gênero. A decisão deve ser tomada entre abril ou junho de 2023. Amém, queridos? Por que o senhor colocou essa notícia, pastor? Porque, para você ver como que está indo o mundo, queridos, a situação está ficando, está bem estranha as coisas, não é verdade, queridos? A palavra está sendo
bastante atacada, queridos, né? E as igrejas, o inimigo tem entrado, tem mudado, tem distorcido. Para que esse tipo de coisa? Para que as pessoas percam a salvação, para que as pessoas percam a autoridade de Deus, a dependência de Deus. Amém, queridos? Você tem que vigiar muito. Isso aqui chama atenção porque nós vivemos os últimos tempos mesmo. Eu creio nisso, queridos. Por isso que eu coloquei essa matéria aqui. Vamos para a próxima. Olha lá, Lula quer coalizão global contra patriotismo e discurso cristão. Então, o presidente atual, né, ele quer uma coalizão global, ele quer que os países se unam contra o patriotismo, contra defender a bandeira e também contra o discurso cristão. Pastor, o que tem a ver o discurso cristão com política? Vocês estão entendendo, queridos, como sempre está ligado uma coisa com a outra? Eu não quero falar muito de política, mas você vê que o evangelho, a pregação do evangelho, ela incomoda. Por que incomoda, pastor? Porque o evangelho, ele traz libertação. As pessoas, elas tiram a venda dos olhos. O evangelho, ele traz libertação. E conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Então o evangelho liberta. Então, por o evangelho libertar, ele incomoda quem quer que as pessoas não sejam libertas. E por que ele quer uma coalizão global contra a palavra, contra os cristãos e contra o patriotismo? Aí você já consegue entender quais são as intenções dele, né? Vamos para a próxima. Ali, ó. Portaria, de novo, política. Portaria do governo, né, atual, proíbe contato de religiosos com Yanomamis, é inconstitucional. Ou seja, ontem eu trouxe a matéria, foi ontem, né, que eu trouxe a matéria que foi feita uma portaria que é proibido levar a palavra de Deus aos índios Yanomamis. Por que é proibido? Aí agora tem essa matéria aqui do portal Terra Brasil, que está dizendo que isso é inconstitucional, mas tem muita coisa inconstitucional que está acontecendo. Porque é um direito dos índios receberem a palavra e decidir se elas querem seguir a Deus ou não. Mas parece que esses direitos não estão sendo respeitados, ó. Ali embaixo a mesma notícia, ó. Portaria do governo Lula que proíbe o contato de religiosos com Yanomamis é inconstitucional, de fato. Misericórdia. Vamos para a próxima, acho que é a última já. Essa aqui eu achei interessante, queridos. Olha essa aqui, ó. Esse aqui é do Gospel Prime, ó. Mulher presa por orar mentalmente em público alerta pessoas sobre aumento da perseguição. Acusações são retiradas contra a mulher que orou em frente a uma clínica de aborto. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui aconteceu na Inglaterra. Uma mulher, ela foi à frente, né, de uma clínica de aborto e ela orou em pensamento. Ela ficou quietinha, ficou orando. As pessoas perguntaram para ela assim: o que você está fazendo aqui? Posso estar orando. E ela foi presa e foi indiciada. Só que parece que ela foi absolvida agora. Mas olha, não pode orar nem em pensamento. Eles querem controlar o pensamento. Como o poder da oração, como o poder do evangelho, como é o poder do evangelho. E Satanás, ele sabe disso. Por isso, uma matéria dessa aqui, ela não tem pé nem cabeça. Como é que as pessoas querem prender pessoas por estar orando em pensamento, pastor? É isso mesmo? É porque a oração dessa mulher em espírito estava impedindo sacrifícios sendo feitos naquele local. E a entidade que estava lá está falando: tem alguém que está incomodando. Não estamos conseguindo fazer as coisas, não está dando certo as coisas aqui. Aí foram ver, tinha uma mulher que estava fazendo o quê? Quietinha orando. E não tendo como resolver isso de uma maneira espiritual, porque a oração tem poder, vamos tentar resolver isso de uma maneira carnal. Manda prender essa mulher. Por quê? Pelos pensamentos dela, por causa da oração em pensamento. Queridos, eu quero que vocês analisem isso e vejam para onde esse mundo está caminhando. Por isso a necessidade de cada vez mais eu e vocês, queridos, nós acreditarmos em Deus, nos voltarmos para Deus e nos escondermos debaixo das asas do Senhor. Olha o que Jesus fala sobre Jerusalém. Ele diz assim: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha faz com os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Você vai ser daqueles que não quer, igreja? Ou você quer estar debaixo das asas de Deus? Essa é a hora, esse é o momento, essa é a nossa oportunidade. Amém, queridos? Então, as notícias de hoje são essas aqui. Glória a Deus. Vamos então fazer uma oração, meus amados. Vamos encerrar nosso programa hoje.
Glória a Deus. Não, ainda não. Vamos fazer uma oração, meus amados, a respeito dessa palavra. Eu quero te ajudar também, meus amados, a fazer uma oração para buscar a Deus. Fecha teus olhos se você puder, um instantinho. Se você estiver em algum lugar que é possível, dobra teu joelho. Só não faz isso se você estiver dirigindo, tá? Não vai dobrar o joelho nem fechar os olhos. É só para quebrar o gelo, tá bom, queridos? Fecha teus olhos. Pai querido, abençoa teu filho, abençoa tua filha, Pai. Hoje o Senhor ministrou a importância, Pai, de nós nos escondermos debaixo das suas asas, Pai. O mundo caminha a passos largos para a destruição, mas isso já estava previsto, já está escrito, o Senhor já nos revelou isso, Pai. Então, ajuda-nos a nos desligar cada vez mais deste mundo, Pai. Ajuda-nos a nos esconder debaixo das suas asas, a buscar em Ti o nosso socorro, Pai. Hoje nós entendemos que nós precisamos conhecê-lo, Pai, para que verdadeiramente nosso amor seja sincero, Pai. Perdoa-me dos meus pecados, Pai. Peça isso a Ele. Tem misericórdia da minha vida, Pai. Se propício a mim, pecador, diga isso a Ele. Me perdoa, Senhor. Tem misericórdia. Eu sei que eu sou falho, não sou digno de nada. Não sou digno da sua misericórdia, não sou digno da sua graça, Pai. Mas eu também sei que o Senhor me ama e o seu amor é incondicional, Pai. Excede todo o entendimento. Por isso me perdoa, Pai. Tem misericórdia de mim. Gera em mim um arrependimento genuíno, Pai, sincero. Eu sei que palavras ao vento não tocam o seu coração. Mas a sinceridade sim, Pai. Gera em mim um arrependimento genuíno, Pai, e me ajuda a mudar. Eu não quero te entristecer, Pai. Eu quero estar no centro da sua vontade, Pai. Eu quero estar, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja. Diga isso a Ele. Tenha coragem, crie coragem, fale isso para Ele. Senhor, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, Pai. Tua palavra diz que os nascidos de Deus são como o vento. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Hoje você está aí, eu estou aqui, mas amanhã só Deus sabe do nosso paradeiro. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Diga a Jesus, eu creio em Ti, Pai. Eu creio na Tua palavra, Pai. Eu creio que Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Eu creio na Tua morte naquela cruz. Diga isso a Ele, igreja. O Senhor morreu, sofreu em meu lugar, por amor de mim. E eu creio que o Senhor ressuscitou 3 dias depois. Eu acredito, Pai. Por isso a minha vida não tem sentido para mim mesmo, Pai. Somente para o serviço da Sua obra. Toma a minha vida, diga isso a Ele. Toma a minha família, meus planos, meus projetos, meus sonhos. Tudo que tenho, toma os meus pensamentos, Pai. Me dá sensibilidade para ouvir a Sua voz, Pai. E forças para Te obedecer. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, nós te pedimos. E com a autoridade que o Senhor me deu, Pai querido, eu abençoo o teu filho, eu abençoo a tua filha. Aonde essa pessoa estiver, que venha ser cheio da sua presença, cheio do seu poder, renovado, fortalecido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe vocês, meus amados, né? Eu te agradeço mais uma vez por permitir eu entrar na sua casa, no teu trabalho, né? Nós estamos aí nesse programa e até amanhã, se Deus quiser, a partir das 10h30 da manhã nós estamos aí no programa Alicerçados no Amor de Deus. Fiquem com Deus, queridos, até amanhã, Deus abençoe.